Vamos ver se chega mais alguma pessoa. Sempre peço a vocês que vocês tenham sempre algo para escrever, como se fosse uma aula normal, porque isso aqui é muito importante. Segundo, não fuja da cabeça de vocês aquilo que eu disse sobre o direito universal do homem promulgado pela ONU. Isso aqui eu prefiro que vocês façam uma pesquisa e olhem a parte, porque senão eu vou ter que gastar um tempão para explicar para vocês isso aqui. Olhem lá, tá? Olhem lá o que vocês veem como dificuldade, se for o caso, vocês podem perguntar. Outra dica que eu gostaria de dizer para vocês é, lá no meu canal no YouTube, eu sempre vou colocar para vocês as aulas, tá? Talvez eu não coloque no mesmo dia, mas no dia depois, né? Ou seja, amanhã, quarta-feira, já vai estar a aula de hoje, como já está a aula da terça-feira passada. E eu peço vocês que vocês... Opa, Neminha chegando. Seja bem-vindo, Neemias. Tudo bom, querido? Me vê, me ouve bem? Ô, professor. Coisa boa. Vendo sim. Muito bem. Então, voltando. Tenho sempre algum material que eu deixei lá. Quem tiver em casa possibilidade de imprimir o material, bom, deixe o papel sempre perto de vocês para poder a gente conseguir dar conta de tudo que a gente precisa. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre a questão dos temas universais, mostrando para vocês os temas das redações anteriores do Enem, certo? Quem assistiu a minha aula na semana passada e olhou lá no YouTube depois que eu postei a aula, percebeu que a minha aula ficou ela ficou toda estática, né? Ficou uma tela branca lá. Eu não conseguia compartilhar a tela com vocês porque a tela ficou toda estática. Tudo bem? Então vamos começar? À medida que o pessoal for chegando, a gente vai adiantando o possível. Vamos lá. Uma coisa aqui. Olha só, vou compartilhar uma tela com vocês. Vocês me digam se essa tela vai aparecer para vocês do jeito que eu quero. A tela está aparecendo para vocês? Me sinalizem no chat, me sinalizem no áudio. Tá, sim. Tá aparecendo essa tela para todos vocês? Tá. Então, como eu sempre peço a vocês, por favor, se possível, assistam a aula do laptop, que a tela vai ficar melhor. Se não for, ok, é um celular, é o que tem. Mas, se possível, por favor. Vamos lá. Isso daqui Opa! Seja bem-vindo, Yasmin, tudo bem? Me ouve, me vê bem? Tá tudo direitinho? Beleza? Boa tarde, professor. Sim, Boa Marcos. tarde, Marcos, tudo bom? Me ouve, me vê bem? Perfeito. Yasmin colocou aqui no chat, ok. Então, vamos lá. Estão vendo essa tela aí? Vocês vão ver, nós vamos ver todos os temas de redação que foram dados para mim. Então, nós estamos vendo aí 2002, que foi a primeira edição do Enem. É bom a gente dizer que, sendo muito breve, o Enem ele serve para duas coisas. Para o estudante, ele serve porque é o Exame Nacional do Ensino Médio. Para o estudante, ele serve para que com essa nota você tenha um vestibular unificado. O que é isso? Com a nota do Enem, você consegue ingressar nas faculdades públicas, federais, estaduais, até particulares. Depois eu tenho uma coisa assim um pouco mais saindo da tangente aqui, que é a questão do ProUni, do FIES, do SISU. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas vamos olhar todos os temas de redação que pintaram no Enem desde a sua primeira edição. Então, na tela de vocês aí está aparecendo aí o tema de 2002. O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Tema interessante. Tema interessante. E lembrando que nós estudamos na aula passada sobre a questão dos temas universais, eu vou passar para vocês aqui e tentar ver com vocês quais são, desses temas que a redação está propondo, qual tema universal está sendo dito aqui. Quando a gente fala do direito de votar, nós estamos falando sobre segurança pública, direitos humanos, ambientalismo ou inclusão social?
Me respondam no chat, me respondam no áudio, por favor. Dentro desses 4 temas, qual, quando eu falo sobre direito de votar, eu estou falando sobre segurança pública, direitos humanos, ambientalismo ou inclusão social? Chat. Oi? Acho que é inclusão social. Sim, mais alguém? O direito de votar, eu diria que é dos direitos humanos, que é o direito da livre escolha das pessoas, escolha dos governantes. Eu também Exato. diria que é direitos humanos. Certo. As 2 respostas estão corretas. Se você quiser ir pelo direitos humanos, você vai bem. Se você quiser ir pela inclusão social, ok. Porque o tema vai querer dizer, por exemplo, voto dos analfabetos, votos de pessoas com deficiência, votos de pessoas com, enfim, dificuldades cognitivas, por aí vai. 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo? Tá na cara. Qual desses 4 temas fala sobre essa redação aí? Segurança pública. Segurança pública. Não tem o que dizer, tá aí na cara. Terceiro, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Chegou mais uma aluna. Regina, seja bem-vinda. Tudo bom? Vamos lá. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Direitos humanos. Direitos humanos, porque você está falando que se você diz que existe uma liberdade de informação e alguém transgride essa liberdade de informação, o que você está querendo dizer? Você está dizendo que existe, sim, pessoas que abusam desse direito. Né? Entenda uma coisa. Dentro das regras do jogo existem os direitos e os deveres. O que é um direito? É um dever que alguém tem com você. Você tem direito à alimentação. Vamos dar um exemplo. Alguém tem o dever de alimentar você. Se você tem direito à segurança, você tem direito a ter sua casa segura sem ninguém invadir, alguém tem que providenciar esse direito para você. É dever de alguém. Dever de quem? Do Estado. Enfim. Vamos lá. Quando eu falo aqui, ó, trabalho infantil na realidade brasileira. Qual desses 4 temas nós estamos falando? Segurança pública, direitos humanos, ambientalismo ou inclusão social? Direitos humanos? Direitos humanos. Direitos humanos, com certeza. O poder da transformação da leitura. Repara que aqui saiu um pouquinho. Saiu um pouco, que a gente pode notar como se fosse o nosso 5º tema universal, que é educação. Tá? Educação. Depois nós temos, em 2007, o desafio de se conviver com a diferença. Tá na cara. Que tema é esse, pessoal? Dos temas universais que nós já passamos. Que tema é esse? Direitos humanos. Direitos humanos. Quando a gente fala de diferença, a gente está falando daquele tipo de diferença. Diferenças civis, diferenças, obviamente, de inclusão social que a gente precisa fazer com as pessoas. Pessoas com PCD, desculpe o pleonasmo, mas PCDs, porque PCD significa pessoas com deficiência. Marcos é enfermeiro, pode responder melhor do que eu sobre isso. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que chega a um hospital, se ela chegar, Marcos, me responda em voz alta aí, me responda abrindo seu microfone, querido. Por exemplo, se alguém chega no hospital que você trabalha e ela está identificada como autista, que tipo de direito ela tem? A gente faz a abordagem lá, que é chamada de classificação de risco, né? Faz a abordagem, a assistente social acompanha a gente e essa pessoa tem prioridade no atendimento. Toda a conduta ética lá da equipe, toda, aí envolve enfermeira, assistente social, médico, e faz a abordagem que necessita. Se for para fazer transferência para algum hospital, já tem a equipe própria para fazer essa transferência. Se necessita de medicamento por não ter condições de comprar, vem da farmácia para pegar, faz uma abordagem geral. Ou seja, a pessoa tem direito a um atendimento diferenciado. Todos ouviram que o Marcos falou. O Marcos é uma pessoa que está sendo convidada pela gente. Ele passou no 15 de novembro, viu o meu QR Code
E ele está trazendo algumas pessoas que trabalham com eles, que são enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que trabalham com ele, e está fazendo essa abordagem com a gente. Entende? Então, Marcos, ele entende bem do que nós estamos falando, porque, por exemplo, pessoas que possuem deficiência, elas têm direito a um atendimento diferenciado. Vamos lá, seguindo. A tela continua para vocês aí, né? 2009, nós temos o tema o indivíduo frente à ética nacional. Mais uma vez, nós temos aí algo que está beirando aos direitos humanos. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Mais uma vez, direitos humanos. Opa, temos mais uma aluna aqui. Gabi, seja bem-vinda. Me ouve? Me vê bem? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Trabalho na construção da dignidade humana. Também é direito humano, porque o que você fala quando você diz direitos humanos? O ser humano tem direito ao seu sustento. Volto a dizer, não vai dar tempo se eu pegar e ler com vocês aqui todos, explicar parte por parte dos direitos humanos. Isso é uma coisa que eu falei na aula passada, vou falar de novo. É uma pesquisa que vocês têm que fazer e vira e mexe, vocês têm que dar uma lida nisso, reler várias vezes. Por quê? Isso aqui não pode fugir da nossa cabeça quando a gente fala sobre direitos humanos. Quando eu falo, estou falando da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Certo? Vamos lá, 2011. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Isso é uma discussão que caberia muito bem agora, né? Quem sabe muito bem que a gente está vivendo exatamente entre o público e o privado. O que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é correto, o que é adequado, o que não é adequado. Mais uma vez, direitos humanos. 2012 nós temos uma coisa interessante. Esse tema, eu achei um dos temas mais difíceis que pintaram no Enem. E ele é um tema que fala sobre direitos humanos, mas olha o viés. Movimento imigratório para o Brasil do século XXI. Essa redação, em especial, ela estava falando sobre as pessoas que estavam fugidas do Haiti no ano de 2011, 2010, porque houve um terremoto sem precedentes no país do Haiti. Haiti é uma ilha no meio do Caribe, né, da América Central. Ele é um país que faz divisa com São Domingos, só que teve um terremoto muito grande, muitas pessoas morreram. E o que acontece? Muitas pessoas estavam saindo do Haiti, entrando na Colômbia e vindo para o Brasil. E quando você fala assim, movimento migratório para o Brasil do século XXI, você quer dizer o seguinte: como é que você lida com essas pessoas? Mais uma vez, direitos humanos. Só que dessa vez, direitos humanos no sentido de imigrantes. Repara como é que tem certas sutilezas, tem certas coisas assim muito sutis. Como é que a gente vai lidar com isso na hora de fazer a redação? Eu vou explicar mais à frente. Mas é importante eu ter que passar isso para vocês. Vamos lá. 2013. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Esse tema é um tema que permeia dois outros temas, que é o tema da segurança pública e o tema dos direitos humanos. Por quê? Quando você fala segurança pública, quando você diz que alguém foi atropelado por uma pessoa que estava embriagada, esse é um tema de segurança pública. Essa pessoa tem de ser presa? Essa pessoa não tem de ser presa? Essa pessoa tem que ser encaminhada a um serviço de proteção? Essa pessoa tem que ser encaminhada? Eu estou falando da pessoa embriagada que atropelou. É um tema que diz respeito à segurança pública, tanto que você vê as blitz de lei seca são feitas pela polícia, não são pessoas civis, é pela polícia. Se a pessoa furar a lei seca, dá encrenca. Vamos lá. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Isso daqui é uma coisa bem interessante, também diz respeito a direitos humanos. Quando você fala em publicidade infantil, o que acontece? Nessa época aqui surgiu uma lei que proibia a presença de personagens infantis nos brinquedos ou na publicidade. E detalhe, não era mais permitido a presença de crianças, não personagens infantis, mas crianças mesmo nas propagandas.
Foi por isso, nesta época aqui, é que começaram a acabar, por exemplo, os programas infantis. Porque o que acontece? Todos os dias, pela manhã, foi nessa época mais ou menos que começou a rolar o programa da Fátima Bernardes. Até então, era a TV Globinho. Vou dar um exemplo da Rede Globo, mas se você for olhar, todos os canais de televisão abertos, com exceção do SBT, tirou da sua grade de programação no período da manhã os programas infantis. Por quê? Porque foi proibida a propaganda infantil. Foi proibida a publicidade infantil. E nesta redação você teria que se discorrer sobre isso. O que acontece? Se você não pode mais fazer propaganda de brinquedos, você não pode fazer mais propagandas, sei lá, de jogos, alguma coisa assim envolvendo crianças, como é que você mantém na sua grade de programação alguma coisa que não tem mais apelação infantil? Quem aqui vai lembrar daquele comercial antigo? Compre batom, compre batom, compre batom. Aquilo dali era publicidade infantil. Vocês podem ver, se vocês jogarem lá no YouTube, vocês vão ver propagandas da década de 90, da década de 2000 até 2014, assim. Vocês vão ver essas propagandas infantis, e elas foram simplesmente cortadas. Aí entra a questão ética. É certo? É errado? Se vocês estão entendendo, digita para mim uma mensagem no chat. Sim, professor, estou entendendo. Digita lá no chat. Entenda como é que isso é importante. E se, inclusive, no Senado, pouco tempo atrás, estava se falando sobre isso. Yasmin diz que sim, Gabi deu um joinha. A galera está digitando aí, beleza. Isso, reparem como é que isso aqui é importante. Tá aí uma das redações que eu acho que seria muito boa a gente fazer aqui. Tá? Seria muito interessante a gente fazer aqui. Por que não ter propagandas infantis? Vou dar um exemplo. Eu sou professor. Tá na cara, né? Quem é meu aluno aqui de sala de aula sabe muito bem. Então, o que acontece? Eu não posso, professor, eu não posso, especialmente com menor de idade, então nem se fala. Eu não posso entrar em sala de aula e simplesmente vou tirar uma selfie com meus alunos e postar nas minhas redes sociais. Por lei, eu não posso fazer isso, especialmente com criança uniformizada. Não é correto fazer isso. Ah, mas os professores fazem, mas não está certo. Se eu fizer isso, o pai, a mãe de um aluno vier à escola e reclamar comigo, reclamar com a direção, olha, o professor André colocou uma foto do meu aluno nas redes sociais sem minha autorização, eu posso sofrer um processo. Eu tirei uma foto numa escola que eu trabalhava lá em São Junabá com os meus alunos de 6º ano, pequenininhos. Eu ajoelhei no chão para tirar foto com eles. Eu guardei essa foto para mim, eu não postei essa foto. Só para vocês terem uma ideia de como é que isso é sério. A minha esposa, quando o meu enteado passou da escola particular para o IFE, fez a prova do IFE, passou, a escola queria fazer um marketing, dizendo que o ensino fundamental é forte, que aprova os alunos para o IFE. A escola teve que pedir autorização à minha esposa para publicar foto do meu enteado, que é menor de idade. Vocês estão entendendo? Digita para mim aí no chat. Entende como é que isso é sério? Direitos humanos é sério, porque quando você fala em direito, você coloca uma gama de coisas que dizem respeito a direitos e deveres. Todos entendem isso? Ótimo, muito bom, que bom, gente. Muito bem, próximo tema é o tema que nós estamos trabalhando agora, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que foi o tema de 2015, já que nós estamos lidando, está na cara, segurança pública, e que também diz respeito, ela meio que margeia direitos humanos. Isso. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Bem-vinda, Maria Eduarda, tudo bem? Me ouve bem, me vê bem? Tudo direitinho? Maravilha, vamos seguir então. A persistência, repara que esse tema, o Enem, ele tem umas sutilezas que a gente precisa ver. Repara, não é só violência contra a mulher, é persistência da violência contra a mulher. Por que essa violência persiste? Isso aqui é uma coisa que nós vamos lidar nesse momento, nessa redação específica que a gente está lidando, tá, gente? Não só violência contra a mulher, é o núcleo. O núcleo está ali.
Violência contra a mulher. Mas tem que se dizer persistência. Por que essa violência ainda persiste? E como é que a gente faz para poder mitigar esse problema? Vamos lá, 2016 aconteceu uma coisa muito interessante. De alguma forma, de cabeça eu não me lembro, mas parece que em 2016 a prova vazou. Vazou a prova do Enem. Então tiveram que fazer 2 aplicações. Então, na primeira aplicação, o tema da redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. No outro, caiu Caminhos para combater o racismo no Brasil. Foi um negócio muito interessante, deu polícia, deu no jornal, não sei o quê, pessoas estavam com o gabarito do Enem, não sei como vazou. Depois isso, o INEP, que é o instituto que faz o Enem, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, tomou um cuidado muito grande, porque os temas eles não podem vazar. Vamos lá. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Bom tema. Qual desses temas aqui está sendo, quando a gente fala em desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, qual desses temas é o tema universal desta redação? Segurança pública, direitos humanos, ambientalismo, inclusão social ou educação? Respondo no áudio aí. Inclusão social e educação. Exato. Exatamente isso. Inclusão social, porque você está falando de uma parcela da população que tem uma necessidade especial. São surdos. Eu achei assim muito, digamos assim, muito justo. Porque eu fiz 2 faculdades. A última faculdade que eu fiz foi licenciatura em música. E nós tínhamos aulas de Libras. Eu já tive alunos surdos em sala de aula. Aí entra uma série de questões que a gente tem que regulamentar. Isso é muito importante a gente falar. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou passar para o último slide aqui, que é o slide dos últimos temas. Infelizmente, não sei porquê. Acho que deve ser uma questão de memória. Não consigo simplesmente mudar o slide. Tem que voltar aqui. Todos estão enxergando a tela? Está tudo direitinho para vocês todos? Todos estão enxergando essa tela que eu estou compartilhando? Gabi disse que sim. Todo mundo tá? Legal. Joinha, beleza. Então, vamos seguir. 18. Esse tema aqui é capcioso. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Eu acho que eu vou trabalhar esse tema com vocês, porque esse tema aqui foi cabeçudo. Reparem que é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Em outras palavras, os nossos celulares, eles ouvem o que a gente está falando. Os nossos celulares, eles têm uma coisa chamada Google AdSense, né, uma coisa própria da Google, que oferece para nós, baseadas nas nossas escolhas e as nossas pesquisas no Google, vai oferecendo aquilo para a gente repetidamente. Quem aqui nunca passou por isso? De você fazer uma pesquisa sobre bicicleta de marca, tipos de freio para bicicleta, de repente você joga lá, de repente aparece bicicleta em tudo que é buraco para você. Aparece bicicleta no TikTok, aparece bicicleta no Instagram, aparece bicicleta no Facebook, aparece bicicleta no Google, aparece bicicleta no Mercado Livre. Quem já passou por isso, coloca sim aí no chat. E isso acaba condicionando a gente a um consumismo. Ah, legal, obrigado, Marilada. Então, o que acontece? Essa questão induz a gente a um consumismo. Então, isso daqui é um tema que fugiu um pouquinho desses temas universais, pelo menos os nossos que nós vimos até agora, que você pode colocar aqui como tema universal também, que é o comportamento humano. Comportamento humano. Estou anotando aqui no meu rascunho. Comportamento humano. Porque como é que o comportamento humano é modificado por conta das máquinas? Né? Eu já falei em sala de aula e vou repetir aqui, porque hoje eu vou falar sobre o parágrafo de introdução, né? Pretendo falar sobre o parágrafo de introdução. E no parágrafo de introdução você pode fazer alusões. A primeira frase, meu curso é redação frase a frase. A primeira frase do seu parágrafo de introdução tem que ser uma alusão. Pode ser uma alusão histórica, uma alusão filosófica,
uma alusão legal, no sentido de lei, alusão ficcional, então vocês podem utilizar um livro que vocês tenham lido, ou então uma série, Netflix, um filme, uma coisa assim. E essa questão sobre comportamento humano em mídias, eu já disse isso em sala de aula, que é a série Black Mirror, que tem lá na Netflix. Se alguém conhecer essa série, coloca um sim para mim, ou não, aí no chat. O nome da série é Black Mirror, Espelho Negro. Essa série ela é muito interessante, e detalhe, caso vocês venham fazer uma redação, a pessoa está respondendo que sim, Marcos não conhece, Karen não conhece, Gabi não conhece, Marcos está dizendo vai buscar, então procurem mesmo, eu vou colocar aqui no chat para que vocês procurem. Black Mirror. Professor, Pois não. inclusive esses dias lançaram uma tecnologia que, por exemplo, a pessoa faleceu, você consegue colocar os documentos e vídeos, como se fossem memórias. Tem um episódio que é igual a esse, acho que é da segunda temporada, se não me engano, o primeiro. Sim, o rapaz que morre de acidente de trânsito com a esposa, foi fazer uma viagem, sim. E isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Tá? Isso é muito bizarro. Eu coloquei aí, e detalhe, volto a dizer, se vocês colocarem isso, isso é maravilhoso, isso é perfeito vocês fazerem uma coisa como essa. Alguém está digitando alguma coisa? Não. Então vamos seguir. 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema foi bastante interessante, porque ele fala, por exemplo, de cinemas com inclusão social para cadeirantes, ou seja, um cadeirante conseguir chegar a um cinema, conseguir assistir uma sala de cinema com rampas, audiodescrição. Aqui em Campos já tem uma coisa interessante, eu acho que no Partage tem, e no Shopping 28 também tinha, que agora o cinema do Shopping 28 acabou, né? O que acontece? Eles têm um cinema para crianças com autismo, que eles fazem uma sessão específica à tarde, com o som mais reduzido e a iluminação da sala não completamente escura, mas um pouco penumbra, para crianças com as mães possam levar seus filhos a assistir o cinema, as crianças portadoras de autismo. Eu achei essa ideia genial, interessantíssimo. Mas fala também sobre surdos, coisas com audiodescrição, por exemplo, para cegos, cinemas, filmes com audiodescrição. Não, ainda tem na Rede Globo, se não falha a memória, na Rede Globo, não, perdão, no Netflix, nos canais de streaming, não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão mudar as legendas, você tem assim, legenda com audiodescrição. Então, por exemplo, se um cego quiser ver um filme, assistir a um filme, eles vão, tem uma descrição, tipo assim, vai ter um narrador, música ambiental, uma pessoa andando num terreno árido de deserto e de repente escuta um tiro. Pou! Audiodescrição. Isso é que se vocês jogarem lá na Netflix, vocês vão ver isso. Audiodescrição. A pessoa, se você colocar naquilo ali, você vai ver que tem uma pessoa narrando aquela história no fundo. Isso também é genial, para que pessoas que sejam portadoras, por exemplo, de deficiência visual ou cegos, possam observar legendas nos filmes, para os surdos conseguirem entender o que está acontecendo. Aqui nesse programa tem uma coisa interessante. Eu desativei por uma questão assim, de memória, meu computador um pouco mais antigo, mas tem aqui uma coisa interessante aqui, que é a transcrição. Ele vai pegar tudo que eu falo e vai colocando umas legendas aqui ao lado. Se eu tivesse alguém portador de deficiência auditiva ou surdo, eu colocaria aqui ao lado. Todos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Coloca para mim aí no chat. Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo sobre essa questão de inclusão, colocar legendas em filmes, audiodescrição em filmes. As legendas é para poder conseguir alcançar os surdos. As audiodescrições são para aqueles que são cegos. Muito bem, vamos seguir. Que bom que vocês estão entendendo, eu estou gostando muito disso. Vamos lá, 2020, na época de pandemia, teve um Enem impresso e teve um Enem digital, que você fazia na tela do computador. Então, a versão impressa estava assim: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu não li essa redação, vou ser sincero com vocês, mas eu gostei.
Reparem que aqui está falando sobre estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira, nós estamos falando sobre inclusão social. Alguém tem dúvida com relação a isso? Não, né? Acredito que está na cara. E a versão digital está assim: o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Direitos humanos. Muito bem. 2021. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania do Brasil. O que é isso? Aqui em Campos nós temos problemas. Nós não temos problemas nesse sentido. Uma criança nasceu, o pai pode no mesmo momento ir no cartório e registrar seu filho. Detalhe, aqui próximo à minha casa tem um cartório que ele fica aberto aos domingos exatamente para registrar óbitos e nascimentos. Porque quando uma criança nasce, eu já falei isso em sala de aula, quando a criança nasce, o pai tem que tirar, a registrar o seu filho no cartório, fazer a certidão de nascimento, levar, obviamente, o atestado médico dizendo que teve o nascimento, registrar o nome da criança e, detalhe, já registrar o CPF, tá? Fazer o CPF. Eu fiz meu CPF aos 16 anos, mas hoje em dia, se não falhar a memória, você já pode fazer o CPF no ato do nascimento da criança. Por que isso? Uma pessoa sem registro civil, sem o RG, que se tira na certidão de nascimento, a criança ela não tem direito a muitas coisas. Exemplo, o meu pai, quando ele nasceu em 20 de março de 1943. Porém, ele só foi registrado no dia 27 de março. Estou falando da década de 40 do século passado. Tem quase 100 anos isso. Ele foi registrado com 7 dias de atraso. Isso é importante porque o registro civil nos dá direito a atendimento hospital, nos dá direito a tirar... Eu conheço uma pessoa, por exemplo, como é que essa questão de documentação é importante. Eu conheço uma pessoa que não conseguiu um emprego porque ela simplesmente se negou a votar. Ela não tinha nem título de eleitor. Mas não porque não sabia, é porque não quis. Não quis, ela não conseguiu emprego. Você sabe que esses direitos, eles são interessantes. Aí já entra na questão, quando eu falo direitos, lembra que eu disse, direitos estão associados a deveres. Então é dever do todo cidadão estar em dia com seus débitos, ou seja, você tem que pagar suas contas, você tem que receber seu salário, obviamente, quem já trabalha sabe muito bem o que eu estou falando, e também tem que cumprir com seus deveres como cidadão. Exemplo, votar. No Brasil, o voto não é opcional, o voto é obrigatório. Respondam para mim aí no chat, sim ou não, se vocês estão entendendo, ou se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Nesse caso aqui específico da invisibilidade de registro civil, nós estamos falando, por exemplo, de pessoas, por exemplo, sei lá, no interior de um estado muito pobre no Brasil, sei lá, Piauí, interior do Maranhão, Bahia, Amazonas, que é gigantesco. A criança nasceu, mas o cartório mais próximo, a criança nasceu de parto normal, sei lá, numa aldeia indígena, numa comunidade lá isolada, ribeirinha, e a pessoa precisa registrar seu filho. A criança nasceu num parto normal e o próximo cartório fica a 10 horas barco rio acima. Como é que a gente faz para poder a gente resolver isso, a gente mitigar isso, basicamente? Fazer online? É uma tentativa. Vamos lá. 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Índios, quilombolas. Como é que a gente faz? Repara, desafios para a valorização. E se vocês olharem 2022, 2023, 2024, a palavra desafio aparece em todas elas. Eles não querem só saber como valorizar as comunidades tradicionais, as comunidades e povos tradicionais do Brasil. Eles querem saber de você quais são os desafios para valorizar essas comunidades. Como também no tema de 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É o tema mais extenso, se vocês olharem aqui, o tema de 2023.
Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Nós temos aqui do nosso meio a Regina. A Regina, ela é técnica em enfermagem. Então, por exemplo, a gente poderia perguntar para ela: Regina, quais são as dificuldades que você passa porque você é técnica em enfermagem, obviamente uma mulher, e quais são os desafios que você tem, muitas vezes você encontra como enfermeira, técnica em enfermagem, mulher, exercendo um trabalho de cuidado. Isso daqui, se eu for fazer esse tema com vocês, eu vou colocar isso num quadro e vou buscar cada uma das palavras aqui, dissecar. Por quê? Porque meu tema é frase a frase. Então, eu preciso mostrar para vocês, frase a frase, do que a gente precisa fazer. 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ali, no caso, está falando, por exemplo, sobre a questão, o que a gente pode falar sobre valorização da herança africana? O samba é uma herança africana, a culinária é uma herança africana, o combate ao racismo é uma herança africana, são direitos humanos, né? A religião afro-brasileira, as religiões afro-brasileiras, quais os desafios que nós temos para que a gente possa valorizar a cultura de matriz africana no Brasil. Todos entenderam o que eu disse? Digita sim aí, enquanto eu vou mudando a tela, não vou digitar o... Entenderam? Ok? Tudo certinho? Maravilha. Então, vamos à redação propriamente dita. Estão enxergando bem essa tela? Todos enxergam bem essa tela que eu coloquei aqui agora? Reparem que eu já estou aqui agora. Isso daqui eu coloquei, tá lá no quem é meu aluno do 15 de novembro, tá lá. O Marcos pegou lá também, lá no 15, tá com o Paulinho isso lá. Eu quero fazer alguns comentários com vocês, que é o seguinte, vamos lá. Antes de eu explicar isso que está aqui nessa tela, que eu vou explicar para vocês, eu gostaria de dizer que não só o material que está lá, mas eu gosto de trabalhar muito colado com aquilo que o Enem nos propõe. Tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A redação do Enem, ela não é avaliada de 0 a 10. Ela é avaliada de 0 a 1000. Lá no meu canal no YouTube, eu explico com mais detalhes essas coisas. Quais são os critérios de avaliação lá no meu canal no YouTube. Eu prefiro que vocês procurem lá. Vocês têm coisas mais específicas lá que eu vou explicar com calma quais são os critérios. Como é feita, a sua redação vai passar por quantos professores? É só um professor? São 2 professores? Quanto sai? Eu prefiro que vocês olhem lá para poder ganhar tempo. Reparem que aqui vocês têm 5 competências que serão avaliadas pelo Enem, pelos corretores de Enem. A primeira competência diz demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Língua escrita. O que isso significa? Que você não vai usar neologismos, só que não, vai que dá, você não vai usar chavões, você não vai usar gírias, você não vai usar contrações, papo reto, PPRT e assim por diante. Você tem que colocar a norma escrita, palavras escritas, como a gente precisa falar. E esta competência, cada uma dessas competências, para ser exato, elas valem de 0 a 200. Detalhe. Para quem mira, vou dar um exemplo aqui, né? Eu não sei o que vocês estão mirando em termos de aspecto de redação. Para qual curso vocês estão mirando. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Marcos e Regina, que já são técnicos de enfermagem, vocês sabem que aqui em Campos nós temos já o superior em enfermagem gratuito lá no IFE, né? Vocês têm noção disso, certo? Me coloquem no chat aí, quem já sabe sobre isso. Nós temos um curso superior em enfermagem lá no IFE, que é em Guarulhos. Esse curso especificamente fica em Guarulhos. Eu tenho algumas pessoas eu tenho umas pessoas conhecidas que estão lá, então a galera está sabendo sobre isso aí, maravilha. Então o que acontece? Esse curso é super concorrido. Esse curso é muito concorrido aqui em Campos.
Eu tenho uma sobrinha que ela fez o ensino médio dela em escola particular, muito inteligente. Ela não conseguiu o sarrafo do curso de enfermagem. E ela escreveu uma boa redação. Ela me mostrou, inclusive, no dia que ela fez. Olha só. Domínio da norma padrão da língua portuguesa. Isso aqui eu vou, à medida que eu for corrigindo as redações de vocês, eu vou mostrando os cacoetes. Não basta simplesmente escrever corretamente. Às vezes tem certas coisas que não cabem na redação. Certas palavras, certos usos linguísticos não cabem numa prova de redação. Segunda competência, e muito importante, compreender a proposta de redação. Eu vou entrar sobre isso hoje. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que é isso? Eu costumo dizer que o professor de redação é uma das, digamos assim, uma das matérias mais ingratas que tem, porque o professor de redação, ele tem que pegar, não é que ele tem que ser um especialista, mas ele tem que pegar saberes da sociologia, ele tem que pegar saberes da filosofia, ele tem que pegar saberes da geografia, saberes da história, saberes da literatura, saberes de outras áreas. Por exemplo, eu acho que eu pulei um tema ali que foi a máquina de chover da Amazônia, que é o tema do ambientalismo. Por exemplo, o professor de redação, ele não só tem que saber, mas como ele tem que passar isso. Eu, muitas vezes, dando aula de redação para meus alunos de terceiro ano em escolas públicas, eu chamava o professor de geografia para perto para falar desses temas. Eu não sei o suficiente, eu vou chamar alguém que saiba. Então, reparem aqui, ó, se eu pudesse grifar, deixa eu ver se eu consigo aqui algo para grifar aqui. Vamos lá, olha só. Aplicar conceitos de várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema. Detalhe, eu tirei isso aqui, não estou tirando atrás da orelha não, tá, gente? Eu tirei isso aqui do site do INEP, que é o site que exatamente dá as diretrizes, que cria o Enem, que dá todas as diretrizes para nós professores, para nós ensinarmos redação para vocês. Acredito que muitos de vocês estejam com essas folhas aí. Entende como é que isso aqui é importante? Se você está entendendo, coloca assim para mim aí no chat. Como isso aqui é importante? Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Se você entende sobre segurança pública, em outras palavras, nós vimos aqui que as grandes marcas da redação do Enem está tudo meando ali a questão do direitos humanos. Reparem, como é que vocês vão escrever sobre direitos humanos se vocês não leram a Declaração Universal dos Direitos do Homem? Quais são os direitos, por exemplo, que um imigrante, naquele tema lá que eu disse anteriormente, quais são os direitos que o imigrante tem ao entrar no Brasil? Ele vai entrar de forma legal? Ele vai entrar de forma ilegal? Ele vai entrar no Brasil saindo lá do Haiti? Você acha que ele esqueceu de pegar? Você acha que ele lembrou de pegar o passaporte dele? Nós podemos falar sobre agora, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão fugindo da Venezuela para entrar no Brasil. Uma situação, uma calamidade que está acontecendo. Eu não estou aqui para fazer juízos de valor com relação a isso, mas está acontecendo. Você acha que a pessoa que está fugindo de um regime ditatorial vai lembrar de pegar o passaporte? Vai entrar na alfândega? Vai passar pela migração? Enfim. Depende muito da situação da pessoa, do contexto. Porque teve um caso de um imigrante iraniano, virou até filme. Ele foi para a França. Só que como ele não tinha documento, ele não podia pisar no território francês. E se ele voltasse para o Irã, ele ia ser morto. Ele ficou 18 anos à mercê, morando no aeroporto. Sim. Por causa de questões diplomáticas. Sim, mas olha só, você está falando uma questão Irã, França. Nós estamos falando do Brasil. Que tem se você olhar na fronteira do Brasil, na região equatorial, por exemplo, e a sua fronteira brasileira, ela é gigantesca. E muito daquela fronteira lá se passa no meio de uma selva.
Os imigrantes que vieram do Haiti entraram no Brasil através da fronteira. Entende, Neemias, o que eu estou falando? Nós estamos falando de relação de Brasil. A França, por exemplo, faz divisa, faz fronteira com a Espanha, a leste, a oeste, perdão, e faz fronteira de cabeça, acho que a Alemanha, com a oeste. Os imigrantes que chegam para o aeroporto. Aeroporto, ok, mas aqui no Brasil tem gente chegando, Deus me livre e guarde, a nado no meio do mato, cara. É como, por exemplo, muitos imigrantes que saem do México e vão para os Estados Unidos. É deserto. Né? Todos já devem ter ouvido falar sobre essa questão dos coiotes. Muito bem. Entendeu, Neemias? Alguma dúvida? Respondi a sua pergunta? Aham. Ok. Então vamos lá. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Hoje mesmo eu vou passar um slide para vocês nesse sentido. Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de seu ponto de vista. Isso daqui é uma coisa bem interessante. Quem puder, dá um print nessa tela aqui, por favor. Olha só que interessante isso aqui. Eu quero saber de você se você está selecionando ideias, argumentos, fatos, teses. Se você está relacionando aquilo com o tema que está sendo pedido, se você está organizando de forma coerente. Não se esqueça que redação é como uma construção, é tijolo por tijolo. Será que vocês estão conseguindo empilhar um tijolo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro? Interpretar informações, isso aqui é muito interessante. Nessa redação que nós estamos fazendo sobre violência contra a mulher, eu trouxe, lá tem estatística, dado, infográfico, artigo de opinião, por aí vai. Então, você tem que saber lidar com isso. Fatos. Quanto a fatos, não há argumentos. Que é um fato que acontece. Uma opinião, que eu grifei aqui agora, é um pouco diferente. A opinião, qualquer um pode ter uma opinião, mas quando você tem uma opinião, por exemplo, de uma pessoa que é especialista no assunto, o papo é outro. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu vou colocar daqui a pouquinho um slide para poder explicar para vocês o que é isso que eu quero dizer. Quarta competência, volto a dizer, também é uma competência que vale de 0 a 200. É um trabalhão, entenda o que eu quero dizer, é um trabalhão. Em sala de aula, eu posso dar uma nota de 0 a 10, mas eu posso corrigir como um corretor da redação e explicar para vocês, olha, tem certas coisas que não podem ser perdidas. Por exemplo, se eu perceber que seus argumentos são fracos, se você não está sabendo lidar com os temas da redação, reparem que os temas que eu mostrei para vocês desde 2002 até agora 2024 são temas bem assim, variados. Não é... E detalhe, lembra que na aula passada nós fizemos aquela brincadeira lá, a abelha e a importância do cachorro. O que veio à cabeça de vocês quando eu falo sobre esses assuntos? Se vocês estão entendendo, coloca para mim aí no chat, sim. Se você não está entendendo, coloca sua dúvida aí que eu posso explicar com mais calma. Se você não entendeu o que eu estou explicando, coloca aí no chat para mim. Todo mundo, a gente está dando joinha. Se você der um joinha para mim aqui, também tá ótimo, tá? Se você tiver dar um joinha aqui para mim na tela, tá ótimo. Então todo mundo, ok, beleza, gente. Estou muito satisfeito com isso. Vamos lá. Demonstrar, aí entra mais uma coisa que o professor de português pode explicar. Isso aqui não é tão difícil. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Basicamente, quais são os conectivos? Quais são os fatores coesivos? Quais são os fatores de bloco que você está utilizando? Os recursos anafóricos, a deixis, a anáfora, a catáfora. Tipo assim, como é que você cita algo que já disse? Como é que você cita algo que já disse anteriormente? Para evitar a repetição de palavras. Isso é uma coisa específica que eu vou dar e fazer atividades com vocês em 1 ou 2 aulas sobre esse assunto aqui, que é fator de coesão textual, mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E não só isso, relação de causa e efeito. O que é uma causa, o que é um efeito, o que é uma causa de duplo efeito, o que é uma falsa causa, entendeu? O que é um duplo efeito, por aí vai.
Isso aqui tem muito a ver também com filosofia, para saber, digamos assim, o esgrimar da argumentação, do debate. Vamos lá. Isso daqui, prestem bem atenção nessa quinta aqui, ó. Elaborar propostas de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Este aqui é o nosso último parágrafo da redação. Em outras palavras, só o último parágrafo, se estiver bem feito, ele vale 200 pontos. E todo parágrafo, toda redação tem que ter isso. Uma proposta de intervenção social. Nós vamos estudar isso aqui com o tempo. Ok, alguma dúvida sobre essa questão desses 5 fatores, essas 5 competências que são abordadas pelo Enem? Alguma dúvida com relação a isso? Ou está tudo certo, eu posso seguir para o próximo slide? Dá um joinha aí na tela, ou coloca um sim aí, alguma coisa. Ok, joinha, 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 posso seguir. Ok, maravilha, gente. Muito bom. Então, ok, prestem bem atenção nesse mapa mental que eu vou colocar aqui para vocês. Prestem bem atenção nesse mapa mental que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um máximo. Peraí, chegou. Ótimo. Isso aqui foi um material que eu comprei agora há pouco tempo para explicar sobre mapas mentais. Então, prestem bem atenção que eu vou explicar esse mapa mental aqui. Ele é formidável. Volto a dizer, lá no meu canal no YouTube, eu explico o que é texto dissertativo argumentativo. Em poucas palavras, dissertar significa que você vai usar, como eu disse lá nas competências, fatos, opiniões. Uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem, vou colocar aqui agora no chat, que é o argumento de autoridade. Quem tiver com alguma escrita aí, anota isso daí que eu estou colocando, eu vou explicar o que é o argumento de autoridade. O argumento de autoridade, ele é fácil da gente enxergar e ele é muito importante da gente usar. O que é isso? O argumento de autoridade, por exemplo, digamos que você esteja fazendo uma redação, como no nosso caso, a redação de violência contra a mulher. E você enxerga ali, um determinado momento, um camarada que é um secretário de segurança, um delegado, um policial federal, um ministro da segurança, alguma coisa assim, que está falando naquele momento sobre o tema que está abordado. Aquilo é um argumento de autoridade. Basicamente, o que é um argumento de autoridade? É quando você tem alguma autoridade no assunto tratado da redação. Volto a dizer, se o tema é violência contra a mulher, você tem um delegado falando. Se o tema é inclusão social, você tem um secretário, você tem um especialista, você tem um professor universitário falando, você tem uma pessoa dentro do assunto, ou seja, autoridade no assunto, falando sobre aquele assunto. Isso é argumento de autoridade. Isso é muito interessante da gente colocar, porque a gente pode citar esse argumento de autoridade. Não podemos nos alongar, mas digamos que na proposta de redação daquela folha que nos é dada, apareça um argumento de autoridade de uma pessoa específica dentro daquele assunto. Todos entenderam? Todos entenderam o que é isso? A gente vai ler depois procurando os argumentos de autoridade, ok? Dá um joinha para mim aí na tela, ou bota assim aí para mim, por gentileza, no chat. Isso é argumento de autoridade, isso é muito interessante, isso é muito importante a gente saber. De repente, você vê, por exemplo, você não vê, de repente, uma pessoa falando, mas você vê que lá tem um dado de uma Secretaria de Segurança Pública de um determinado lugar, falando que 80 e tantos % das mulheres sofrem agressão velada, não sei o quê, ou não sei. Mas detalhe, é uma Secretaria de Educação, é uma Secretaria de Segurança Pública, é um delegado, é alguém falando. Por mais que você não tenha uma pessoa, mas você tem uma instituição falando, isso é muito importante. Porque isso nos dá o quê? Respaldo para dizer que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Em outras palavras, digamos assim, se eu desse aula para vocês,
mas eu não trouxesse, por exemplo, materiais para vocês, se eu não trouxesse dados específicos de cientistas, livros de português, materiais específicos, coisas do próprio Enem, fornecidas pelo próprio INEP, se eu tirar simplesmente coisa de trás da minha orelha, eu perco credibilidade. Agora, se eu trago material de fora, se eu trago material do Enem, se eu trago material mostrando para vocês que os temas da redação do Enem foram assim, estão sendo corrigidos assim, danço para vocês, tudo isso eu respaldo. Em outras palavras, é como se eu dissesse para vocês, gente, quem está falando não é o André, não é o professor André. Eu estou trazendo para vocês dados, estatísticas, citações, gráficos, infográficos, dados por pessoas que são especialistas naquele assunto. Todos entendem o que eu quero dizer? Dá um joinha para mim aí, para poder entender se vocês estão entendendo. Ok, isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante, que fique claro aí, todo mundo entenda o que eu estou falando. Muito bem, então olha só, da tela está escrito assim, ó, redação dissertativa argumentativa. A nossa redação, ela vai ter 4 parágrafos. 4. O primeiro parágrafo que está ali é o parágrafo da introdução. Ele tem o objetivo de apresentar o tema a ser discutido. Cuidado! Não pode copiar no primeiro período o tema dado pela banca. Olha só. Quando ele fala período, vou colocar aqui no chat para vocês entenderem. Quando ele fala período ali, ele está querendo dizer frase. A primeira frase. E vamos lembrar aqui uma coisa importante que a gente estuda desde o 7º ano, estudado fundamental. O que é frase? É um conjunto de palavras que faz sentido em um contexto. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. O que é frase, então? Frase é o conjunto de palavras que faça, fazer uma correção aqui, um conjunto de palavras que faça sentido em um contexto. Não vou entrar aqui em detalhes sobre explicação do que vem a ser frase, oração e período, mas basicamente a frase é isso, um conjunto de palavras que tem que fazer um sentido no seu todo. Basicamente, só lembrando de 2 coisas, é uma coisa que eu vejo muitos dos meus alunos do ensino médio errando. Eu pego no pé dos alunos com relação a isso. Frase se inicia com letra maiúscula. Eu preciso enxergar a letra maiúscula, porque frase antes de qualquer coisa, vou colocar aqui também aqui no chat. Frase é vírgula antes de qualquer coisa. Frase antes de qualquer coisa. Informação. Então, frase antes de qualquer coisa é informação. Por que isso é importante? Porque quando eu enxergo a letra maiúscula, quando você está escrevendo, eu enxergo que você começou uma informação. Se eu enxergo o final da frase que se dá com o ponto, em língua portuguesa nós temos 4 pontos. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. Se eu enxergo qualquer um desses sinais de pontuação, e enxergo uma letra maiúscula no início e um ponto no final, eu enxergo que ali existe o início e o fim de uma informação, ou de um conjunto de informações agregados. Isso é um erro que, por exemplo, que pode tirar muita pontuação para você na primeira competência das 4 competências. Perdão, das 5 competências. Na primeira competência, domínio da norma escrita, da norma
norma escrita, da norma culta escrita da língua portuguesa, isso faz uma diferença danada. Se você começar a letra, se você, por exemplo, não dá recuo de parágrafo, se você não colocar a letra maiúscula, isso pode fazer uma enorme diferença. Então, olha só, entendam bem. Olha aqui o meu cursor aqui na tela, na outra tela. Reparem aqui na mãozinha, ó. Repara que nós temos uma numeração aqui, porque essa numeração ela é muito séria e ela precisa ser dita. Ainda hoje eu vou explicar isso aqui. Nossa redação precisa ter título. Resposta: só se a banca pedir. Nessa redação específica do Enem que eu estou mostrando aqui para vocês, não se pede título de redação. Digamos que você for fazer prova para um determinado lugar diferente do Enem. Pediu título, você coloca o título. Dica: se pedir que você coloque o título tem que ser, por mais que venha no início da redação, que seja a última coisa que você vai escrever. Primeiro a criança nasce, depois você dá um nome. Ou seja, em outras palavras, você vai escrevendo a sua redação, no final você dá título. Mas para o Enem, na minha experiência, eu nunca vi, até hoje, nenhuma prova de Enem que alguém tivesse pedido título, tá bom? Todos entendem o que eu estou falando? Responda com joinha ou com sim aí para mim, por gentileza. Não se coloca título na redação do Enem. Até hoje eu não vi ninguém pedindo, ninguém colocando título na redação do Enem. Todos entendem? Maravilha, então vamos seguir. Vamos seguir. Muito bem, vamos lá. Quando você fala assim, não pode copiar no primeiro período o tema dado pela banca, vamos dar um exemplo. Digamos assim, você começa a sua redação colocando a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Em outras palavras, eles já vão riscar aquilo dali e vão contar aquele título a menos, vão contar aquela redação a menos. Não coloca, não precisa repetir o tema da redação logo na primeira frase. Primeiro período que está colocando ali é a primeira frase, tá? Da letra maiúscula ao ponto. Vamos lá. Aqui ele está dizendo que a introdução deve conter a apresentação do tema no primeiro período. Eu explico de uma forma um pouquinho diferente isso daqui. Indicação dos argumentos da tese. Reparem, eu expliquei isso para os meus alunos. Aqui só está faltando uma frase das 4 frases que eu explico sobre o parágrafo de introdução. Repare aqui, vamos ler aqui. Vamos ler como ele está explicando. Muito se tem discutido. Aqui eu não consigo grifar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Opa, não volta. Volta, perdão. Vamos lá. Muito se tem discutido ali naquela como se fosse uma folhinha. Repare. Muito se tem discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Repare. Ali está fazendo uma redação sobre a busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Então, muito se tem discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. O que está em laranja ali é o meu primeiro período, é a minha primeira frase. Que reparem, está aqui, ó, a apresentação do tema. Perfeito. Para os meus alunos, eu explico uma coisa um pouquinho diferente, que é o seguinte: eu peço um segundo período, uma segunda frase, que é a segunda frase, que é a frase do posicionamento. Eu vou explicar isso com mais calma. Aqui eles já colocam direto. O que está em verde aqui, ó, todos estão enxergando esse cursor? Em verde aqui, que é a próxima frase, ou seja, ponto na mesma linha, não é parágrafo, mas ponto na mesma linha, nós temos aí, ó, nessa perspectiva, ou seja, que perspectiva é isso? Olha o fator coesivo. Nessa perspectiva do quê? Dos valores e regras impostas pela sociedade. Isso que ele usou aqui é um aspecto da coesão textual. Ou seja, nessa perspectiva, vírgula, é relevante destacar que primeiro argumento que ele vai desenrolar. Toda a nossa redação, ela precisa de 2 pernas, que é o primeiro argumento e o segundo argumento. Uma pausa rapidinho. Gabi, eu vejo que você, de vez em quando você digita algumas coisas aí no chat, mas acaba não chegando para mim. Você quer perguntar aqui no áudio? Pode perguntar, meu bem. Tudo bem, Gabi? Posso seguir? Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar.
Ok, então vou seguir. Ah, tá, vai ter que sair, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai estar no YouTube ainda hoje, está lá no YouTube, se Deus quiser, tá? Se não tiver hoje, mais tarde amanhã de manhã, tá lá no YouTube nessa aula. Tá bom? Maravilha. Então vamos seguir. Reparem que isso que está aqui em verde, isso aqui é muito sério. A nossa redação, ela precisa ter duas pernas. O que é essa redação de duas pernas? A redação, ela tem que ter dois argumentos, o argumento A e o argumento B, argumento 1, argumento 2, tudo faz. São os dois argumentos que vocês vão desenrolar no terceiro e quarto parágrafos. Todos entendem o que eu quero dizer? Quem é meu aluno de sala de aula sabe que eu já expliquei isso. O meu terceiro parágrafo é uma explicação de uma coisa que eu citei na introdução, que é o meu primeiro argumento. Então, reparem, na redação dessa pessoa, esse argumento, tudo que está escrito aqui em verde, é o primeiro argumento que ele vai desenrolar no parágrafo de baixo, que é, nessa perspectiva, é relevante destacar que, com o advento das mídias sociais, surgiu também o desejo pela exposição e reconhecimento, visto que o indivíduo é admirado não só pela demonstração de alegria, como também, reparem que esse como também, que está grifado aqui em amarelo, ele está mostrando para mim que ele vai colocar um segundo argumento. Ele colocou numa frase só, tá ok. Como também pelo que consegue adquirir materialmente. Então ele colocou nessa redação específica, que o tema é a busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, essa pessoa vai construir essa redação em cima de duas pernas. A primeira perna é destacar que o advento das mídias sociais surgiu também o desejo pela exposição e reconhecimento, visto que o indivíduo é admirado não só pela demonstração de alegria, e como o seu segundo argumento, que é pelo que consegue adquirir materialmente. Curto, porém direto. Assertivo. Certinho, na mira, no ponto. Onde a gente deveria chegar. Quem puder, tira um print dessa tela aqui. Tira um print dessa tela aqui, porque isso aqui é um excelente exemplo. Olha só, aqui no cantinho, em azul, em verde está escrito, ó, introduzir os tipos de argumentos que vão ser utilizados no texto. No início do segundo período, é importante colocar expressões de ligação ou conectivo para manter a coesão textual. Gravem bem essa palavra, que isso aqui vai cair. Os meus alunos aqui de sala de aula, eu já expliquei várias vezes. 6CCI. 6CI, perdão. Vamos lá, aos meus alunos de sala de aula aqui. Coloquem para mim aí no chat quais são os 6CI. Quais são os 6CI? Isso aqui, esse 6CI é uma coisa que eu criei para que todos que fossem fazer redação nunca, jamais se esqueçam dessas regras que são importantíssimas para se escrever uma boa redação. Então, o pessoal está escrevendo aí. Quero ver se eles vão se lembrar e vão colocar, porque eu sempre cobro, explico, peço para que na sala de aula todo mundo saiba isso. Esse 6CI. A gente está escrevendo aí. Enquanto o pessoal está escrevendo, eu vou seguir aqui, tá? Olha só. No início do segundo período, é importante colocar expressões de ligação ou conectivo para manter a coesão textual. Reparem que o que está em amarelo aqui, ó, estou passando o cursor, mãozinha aqui, ó. Reparem que esse visto que ele é um elemento de coesão textual. Uma vez que, visto que, não só, mas também, repare aqui, ó, não só como também aqui, é uma conjunção, são duas conjunções que nós chamamos de conjunções aditivas. Não só andou, como também mancou. É como se eu dissesse assim, andou e mancou. Entendeu? Ou seja, você está somando ideias. Isso é um dos 6C que eu explico, é a coesão textual. O pessoal está digitando aí, beleza, Neemias. Coesão, concisão, coerência, clareza, coerência, concordância e impessoalidade. Yasmin, beleza. Coesão, concisão, coerência, clareza, correção, concordância. Quem tiver acesso a esse print aí, a esse que o pessoal está colocando aí no chat, mantenham isso na cabeça de vocês, especialmente os meus alunos os alunos que não são meus em sala de aula. Toda vez que a gente escreve, a gente tem que lembrar dessas regras.
A gente tem que usar coesão textual, que é o fato de você unir ideias usando os conectivos adequados. Nós vamos fazer exercícios mais à frente sobre isso daí. Concisão é você ser breve. Tudo que você precisa dizer, seja objetivo, seja breve, use poucas palavras. Para que na concisão apareça o outro ser que está um pouquinho lá abaixo, que é a clareza. Seja claro naquilo que você vai falar. Concisão é você ser breve. Clareza é você ser claro. Seja objetivo que você falar. Não use muitas palavras. Não enche a linguiça. Na redação, dá para entender quando o professor vai corrigir a sua redação, ele consegue perceber quando você está enchendo linguiça. Mas isso não é importante para a gente. Coerência. Quando a gente fala coerência, coerência significa basicamente duas coisas. Quando a gente fala sobre coerência, a gente está falando sobre coerência no sentido de você ser lógico naquilo que você está escrevendo. Não entre em contradição. Se você escreveu um argumento utilizando uma coisa aqui, quando chegar cá embaixo, não se desdiga, não diga o contrário que você falou. Isso daqui não pode fugir da cabeça de vocês. Eu vivo falando isso em sala de aula. Não pode fugir de vocês, da cabeça de vocês, CI. Não pode fugir. Porque coesão liga as ideias. Isso aqui é uma coisa específica, eu vou ter que falar bastante sobre isso. Fazer exercício com vocês sobre isso. Concisão é você ser enxuto na hora que você for escrever. Coerência é você não entrar em contradição. Seja coerente com o que você vai dizer. E detalhe, coerência é uma coisa importante também com relação aos direitos humanos. Clareza, já falei, ser claro. Não usa de muito roteiro. Correção. O que é isso? No Enem, especificamente, vocês vão ter que fazer, entenda bem, vocês vão ter uma folha para escrever o rascunho da redação de vocês e vocês vão ter uma folha para vocês passarem a redação a limpo. Vocês podem escrever esse rascunho a lápis e depois você pode sair cortando, digamos assim, onde você errou com a coerência, onde você errou com a clareza, onde você errou com a coesão, onde você errou com a concisão. Ideias que estejam completamente assim, equivocadas. Você pode simplesmente, rabiscando e depois passar limpo tudo certinho. Eu acho que eu não fui claro nessa frase, essa frase está um pouco embolada. Não se esqueça que quem escreve, eu também falo sobre os alunos de sala de aula, quem escreve, escreve para alguém. Não se esqueça que quando você está escrevendo para uma outra pessoa, você tem que escrever de forma que a outra pessoa entenda. Pode estar muito bem arrumadinho aqui na sua cabeça, mas é a outra pessoa que vai ler sua redação e que vai avaliar a sua redação. Todos estão entendendo? Me dá um joinha aí para poder eu entender que vocês estão entendendo. Vou saber que vocês estão na mesma página que eu. Isso, Karen, Yasmin, Nemias, Marcos já disse que sim, Regina falou que sim, beleza. Isso é muito importante. Correção é isso, você vai ter que sair corrigindo, porque na hora que você for ler sua redação, pô, errei na incoerência aqui, tá? Essa coisa aqui tá meio incoerente, essa frase tá embolada, como é que eu posso organizar essa frase aqui? Como é que eu posso organizar isso aqui para ficar mais claro? Pô, esqueci um ponto final aqui, esqueci uma letra maiúscula ali. Isso é a correção. E detalhe, não pensam vocês que, porque vocês, mas você é professor. Não, eu preciso me corrigir, tem horas. Eu preciso olhar um material que eu faço e em determinados momentos eu dizer, pô, podia ser dito melhor, podia ser explicado melhor, podia ter feito melhor, tá meio embolado isso aqui, não gostei não. Normal, normal. Concordância. Quando eu falo concordância, são as regras de concordância verbal e nominal. Isso aqui é importante, está dentro da primeira competência do nosso texto, tá? A primeira competência que é a questão da escrita. E a impessoalidade, que é, você nunca vai usar eu, você vai sempre usar. Você não vai falar, eu acho, eu creio, eu penso, eu quero, eu. Não existe eu. Sabe-se que, entende-se que, percebe-se que. Eu vou colocar aqui no chat para vocês entenderem. Você não vai usar eu acho, eu penso, eu creio. Não, você vai usar entende-se que, percebe-se que, percebe-se
sabe-se que, vê-se que. Todos entendem o que eu quero dizer? Isso aqui é muito importante. Impessoalidade, na minha redação, não pode aparecer a palavra eu. Por isso que é impessoalidade, a redação não é pessoal. Você vai escrever baseado em fatos, não em achismos. Volto a dizer, a redação é baseada em fatos, não em achismos. Você não acha nada, você não sabe nada, você não crê nada. Você vai dizer que se entende que se percebe que se sabe-se que, e assim por diante. Pessoal, acho que por hoje é só. Nós já começamos pra caramba. Eu vou colocar aqueles slides sobre os temas do Enem lá no grupo de vocês, tá? Vou colocar esse PPT direto lá no grupo de vocês. Vou gravar, essa aula está sendo gravada, eu vou editar, depois eu vou colocar lá no canal no YouTube e mandar um link para vocês, caso alguém tenha perdido, caso alguém não pôde participar, vai lá, assista. Na próxima aula nós vamos começar a escrever. Na próxima aula eu já vou falar sobre, digamos assim, os limites da redação e vou falar sobre o parágrafo de introdução, dizendo frase a frase. Alguma dúvida, galera? Coloquem um joinha, um legal aí, alguma coisa assim. Vou pedir para vocês que vocês abram a câmera para poder eu dar um print aqui com todos vocês. Tá? Abram a câmera de vocês para poder dar um print aqui e registrar essa nossa aula. Tá? Abram a câmera de vocês aí para poder a gente registrar. E na aula que vem, já peço, deem uma olhada nesse tema de violência contra a mulher que a gente vai fazer, tá bom? Vocês vão abrir a câmera para poder dar um print? Opa, Karen abriu, Neemias abriu. Minha esposa ia gostar dessa camisa, Neemias. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Print tá dado aqui. Beleza, galera. A gente se vê, tá? Se alguma dúvida, eu tô lá no grupo. O grupo tá aberto para todas as perguntas, dúvidas. Ainda amanhã, no máximo, eu já está colocando aí. Marcos, obrigado por você ter comparecido aí. Regina, obrigado. Yasmin, muito obrigado, tá? Obrigado. Beleza, galera. Então, até a próxima. Parabéns pela aula. Maravilhosa. Maravilha, querido. Obrigado, tá? A gente se vê. Grande abraço a todos aí.